Como é que vocês estão no 12 por aí? Isso aí, siga agradecendo, siga louvando, siga falando. É o teu momento, a tua conexão. É aquilo que a gente tem falado todos os dias, da importância de você se conectar direto na fonte. É uma das atividades do Turbo no 12. Não deixe que a tua vida comece de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer direcionamento. Coloque realmente a tua ordem de prioridade naquilo que você está disposta a fazer durante o dia. Coloque realmente a sequência correta dos fatos para que você tenha um dia maravilhoso, para que você tenha um dia espetacular. E eu quero dar bom dia a cada uma de vocês, falar para vocês, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Despertar no 12. Eu espero de todo o meu coração que as reflexões que vão ser faladas aqui hoje possam de alguma forma somar na tua vida, somar na tua história. Quem é que está aqui hoje pela primeira vez? Levanta a mão aí para mim. Ontem eu não perguntei isso. Eu queria saber quem hoje está aqui pela primeira vez no nosso Despertar, porque esse movimento aqui não é um movimento Igreja Joviana, é um movimento nosso. E quando o movimento ele é nosso, a gente tem a opção de se unir a ele ou de passar por ele. E eu quero falar que cada um de vocês que está aqui hoje, vocês tiveram um chamado para estar aqui. Seja o chamado de uma anja, seja de uma amiga, seja do Instagram que apareceu, seja um sentimento no teu coração que falou assim, nossa, eu preciso estar conectado com essas pessoas, porque essas pessoas estão num movimento incrível chamado Despertar, e está despertando milhares e milhares de vidas todas as manhãs. Então eu não sei o que te chamou aqui, eu não sei o que fez você cair aqui nessa live, eu não sei o que fez você tomar a decisão de estar aqui, eu não sei o que fez você falar assim, poxa, eu quero estar, não quero estar, não sei o que foi que tocou o teu coração. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando você se coloca numa posição e quando você deixa Deus controlar a vida, quando você deixa Deus direcionar a tua vida, muitas vezes você vai cair em lugares que você nem entende o porquê, assim como você está aqui agora. Talvez você nem entenda o porquê você está aqui agora, mas eu tenho certeza que a pessoa que te convidou para estar nessa live, ou o sinal que você teve de Deus para cair dentro dessa live, seja aí pelo Instagram, seja como for, é simplesmente porque Deus tem coisas fortes para te falar e Deus precisa de você para despertar outras pessoas. Esse movimento Despertar, ele não é um movimento que simplesmente Grace Joviane tomou a decisão de fazer, não. Deus me incomodou muito para eu poder estar aqui todas as manhãs às 6 horas da manhã. Para poder estar realmente colocando para vocês tudo aquilo, esse momento de reflexão, esse momento de despertar para a vida. Porque quantas e quantas pessoas têm passado a vida dormindo, têm passado a vida em modo zumbi, têm passado a vida em modo automático, têm passado a vida numa repetição de padrão, onde não chega onde se quer. E eu vou falar para vocês que muitas vezes as situações que a gente passa e que a gente repete, e a gente não, mas que quem vive no modo zumbi observa que passa um ciclo vicioso na vida. E aí eu quero falar para você que quando você começa a entender os porquês, quando você começa a ter aquela visão sobre o porquê que aquilo está acontecendo, porquê que aquilo está andando dessa forma, porquê que as coisas estão acontecendo assim, e você muitas vezes não consegue entender, e aí as pessoas normalmente passam a vida inteira num ciclo vicioso, onde achando que aquilo é o normal da vida, onde achando que aquilo ali é o jeito que tem que viver, achando que aquilo ali é a forma que tem que conduzir, achando que aquilo ali é o jeito que tem que ser. E eu quero falar pra você, tua vida tem jeito, tua família tem jeito, a tua história tem jeito, teu trabalho tem jeito, teu filho tem jeito. A saúde da tua casa pode ser restabelecida, tudo tem jeito a partir do momento que você se colocar de pé diante de cada situação na tua história para você conduzir da maneira que Deus está falando para você conduzir. Eu quero falar para vocês que quando a gente toma a decisão de ser luz para outras pessoas, não é simplesmente estar aqui, não é simplesmente mudar você mesma, não é simplesmente mudar o outro. É você criar uma conexão, você criar um ambiente que aonde você passar, você vai estar despertando pessoas. Vocês estão entendendo? Deus te chama hoje para despertar uma nação, Deus te chama hoje para despertar pessoas. E como que a gente vai conseguir despertar essas pessoas juntas?
trazendo pessoas para cá e multiplicando tudo isso que a gente está falando aqui para outras e outras e outras e outras pessoas, ensinando outras pessoas. Agora, se a gente está aqui só para consumir e falar assim, poxa, aprendi, tive um dia lindo, tive um dia lindo, tive um dia lindo, quantas pessoas gostariam de ter um dia lindo? Quantas pessoas gostariam de ter um dia maravilhoso? Cadê minhas anjas que estão aqui? Tem muita anja aqui, cadê minhas anjas? Cadê minhas anjas maravilhosas? Minhas anjas que estão cuidando dos grupos, minhas anjas que estão direcionando as pessoas. Eu estou muito, muito feliz. Ontem eu dei uma repassada em todos os grupos e eu fiquei muito feliz de perceber o quanto vocês estão se dedicando a esse movimento, a esse projeto, o quanto vocês têm sido fortaleza, o quanto vocês têm se colocado de uma maneira diferente, o quanto vocês têm me amparado até mesmo em oração em tantos momentos. Muito obrigado a cada uma das anjas que estão aqui. Eu quero falar para vocês que vocês foram um presente grande de Deus na minha vida. E eu sei que vocês não aceitaram essa missão por acaso. Então, gente, bora mandar um monte de coraçãozinho. Aperta aí nesse coraçãozinho que vai subindo aí, para que as anjas possam receber realmente todo o amor, todo o carinho que vocês têm para entregar aí, porque elas têm cuidado de muitas de vocês nos grupos, e tudo isso de forma de doação de tempo realmente, assim como a gente tem feito aqui. Então, muito obrigado a cada uma das anjas. Hoje é despertar. Gente, alguém pode me ajudar? Que dia que é o dia de hoje? Eu acredito que é dia 96, tá? Eu acredito que hoje é dia 96, mas eu não tenho certeza disso. Alguém sabe me falar se hoje é dia 96? Gente, eu fui anotando aqui, cada dia eu faço uma anotação, mas o negócio é o seguinte, eu anotei 95 ontem, e alguém me falou, Grace, acho que era 94. E aí eu tô perdida, tá? Então eu tô indo pro dia 96 hoje, ou 97, a Sônia tá falando que é 97, uma tá falando que é 96, enfim. 97 ou 96, quem falar mais vai levar, hein? 97 ou 96, 97? Então ok, vou colocar aqui 97. Lembra que a gente não conta sábado e domingo, hein? 97, olha aí, elas estão acompanhando direitinho, bora, agora eu não vou errar mais, pronto, prometo, dia 97, se não for também a gente vai colocar o nome de 97, não dá nada, tá? Pronto. Eu quero falar pra vocês que durante esses dias que nós temos lido Gênesis, na próxima semana eu vou começar a intercalar, tá? Por quê? Porque a história, eu vou pegar por histórias, para que não fique muito cansativo para vocês. Vocês estão gostando da leitura do Gênesis? Eu preciso saber. A gente está lendo a história aqui, vocês estão desenvolvendo, estão lendo. A missão aqui é a gente conseguir entender essas histórias, para que a gente possa ter nosso conhecimento profundo. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, que quando a gente lê Gênesis, muitas coisas a gente abre questionamento, né? Por quê? Justamente porque naquela época era tudo diferente, era outra cultura, era outro povo, era outra sequência, assim como hoje, né? Então hoje quando você pega um país lá do outro lado do mundo, esse país tem uma cultura, tem país que tem lá, homem pode se casar com 2, 3 esposas. No outro país, mulher não pode mostrar o rosto, só pode mostrar os olhos. Em outro país, existe outras comidas diferentes. Na China, come qualquer bichinho que anda. Então, a gente tem que entender que culturalmente existem diferenças entre países e diferenças entre tempos. Então, quando vocês leem alguma parte da Bíblia, que vocês ficarem revoltadas, igual eu quando eu li a primeira vez, que você olha e fala assim, gente, como assim? Ele casou com uma pessoa, casou com outra pessoa, é a irmã que casa com o irmão, é aquela situação toda, é o que tinha para aquele momento. Vocês têm que entender, pegar sempre a moral da história, tá? Então, eu percebo que quando a gente está aqui lendo, existe aquela revolta, como assim? Como assim? Mas tudo isso é muito legal, sabe por quê? Porque está levando vocês para uma linha de expansão de mente. Ai, Grace, mas não, eu não acho isso certo. Eu também não acho isso certo, mas não cabe a nós julgar um tempo que não é o nosso. Não cabe a nós julgar uma cultura que não é a nossa. Não cabe nós julgarmos um modelo de vivência que não é o nosso. Então, quando a gente está lendo tudo isso aqui, eu sei que vai ter
coisas que a gente não vai conseguir interpretar no caminho, tem coisas aqui que a gente não vai conseguir entender no caminho, tem coisas aqui que a gente não vai conseguir falar assim, meu Deus, o que isso está querendo dizer? Nem tudo está querendo dizer. Muitas partes da Bíblia são histórias no qual a gente pode se inspirar para tirar algum direcionamento, para tirar alguma confirmação, para tirar como eu posso falar? Um ensinamento, vamos colocar assim, acho que é essa a resposta. A Panzeira Raquel falou que ela nunca leu a Bíblia, então compartilhar os conhecimentos tá muito legal, que bom. Eu preciso que vocês falem, tá? Porque se vocês quiserem a gente muda e volta como a gente estava, Salmo, Provérbios, mas aí é o que todo mundo faz. Eu queria realmente fazer esse estudo mais aprofundado, não só de leitura da Bíblia, mas de reflexões em cima dessas passagens desses povos. Mas para isso a gente precisa compartilhar a live com mais pessoas. Vocês entendem que quantas vidas foram salvas aqui? Eu gostaria sempre que cada uma que teve uma transformação na sua vida ao entrar aqui na live, já entre escrevendo. Sabe por quê? Porque às vezes tem uma pessoa nova aqui realmente precisando de um empurrãozinho para poder mudar a sua história. E eu não estou aqui sozinha, nós somos um movimento. E esse movimento, Romanos no 12:2, olha aqui minha camiseta, Romanos no 12:2, é justamente para que vocês tenham essa visão, essa interpretação, para que vocês tenham realmente esse movimento de despertar outras pessoas também, tá bom? Então, não se assustem, não demonstre tanto julgamento, que se você está julgando o passado que não dependia de nós, você calcule ao teu redor. Então, você está entendendo que tudo é aprendizado? Tudo é aprendizado, a maneira de julgar, a maneira de olhar, a maneira de expandir, a maneira de conhecer uma nova cultura, a maneira de entendimento, tudo é expansão da mente. E quando a gente começa a entender a nossa mente, quando a gente consegue entender a nossa história, quando a gente começa a entender os porquês, a gente consegue parar, refletir e falar, poxa, o que eu posso ter de diferente? O que eu posso mudar aqui? O que eu posso transformar aqui? O que eu posso fazer de diferente na minha história, baseada nessa frase que foi ali certeira nesse momento que eu estou vivendo? E aí, ontem nós estávamos falando da história de Jacó e Esaú, né? Nós paramos na parte onde Jacó saiu fugido porque o irmão queria matar ele, porque ele tomou a bênção que era de Esaú, e Jacó saiu a mandado da mãe dele, né? Foi a cidade do irmão da mãe dele, do tio dele, Labão. E quando ele chegou lá, a mãe dele falou, você vai para a cidade de Labão, vai para casa do meu parente, lá você encontra uma esposa, que se você ficar aqui, seu irmão vai te matar. E aí o que aconteceu? Naquele momento, Jacó saiu e foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou muito depressa o tio Labão dele. Isso já é Gênesis 29, 30. Hoje nós vamos falar de 29 até 33, tá? Depois vocês leem. Vou fazer um resumão aqui. E aí o que aconteceu? Simplesmente Jacó chegou lá e conheceu o tio Labão levou ele para dentro da casa dele, e ele viu a prima. Naquela época era normal, primo com prima, irmã com irmão, era o normal da época. Então a gente não pode simplesmente julgar isso ou não julgar, tá? E aí naquele momento, quando Jacó chegou ali, ouçam só a moral da história, porque aí fica mais fácil, tá? Porque às vezes vai dar muita coisa. Então o que acontece? A live todos os dias começa às 6h12, Eugênia. Todos os dias às 6h12, de segunda a sexta. E aí o que aconteceu? Jacó viu Raquel e se apaixonou por Raquel e passou a amar Raquel. E ele pediu para Labão se ele poderia ter Raquel como esposa. E Labão, o sogro, virou para ele e falou assim, eles combinaram que Jacó ia trabalhar por 7 anos para poder ter a bênção da mão da Raquel. Ele trabalhou durante 7 anos, pensa bem, ele trabalhou 7 anos cuidando do rebanho do sogro, fazendo tudo como se fosse realmente um trabalho escravo, sem receber nada por aquilo. E deu 7 anos, ele falou, pronto, hoje é o dia que eu posso estar com Raquel, hoje é o dia que eu posso desfrutar, hoje é o dia que eu vou me casar, enfim, fez toda a festa, fez todo o casamento. E na hora de se deitar,
O que aconteceu? Na hora de se deitar, a hora de completar a lua de mel, Labão, em vez de entregar a Raquel, ele entregou a irmã Lia. E aí o que aconteceu? Quando Jacó acordou, Jacó foi tomar satisfação com Labão. E ele falou: por que você me fez isso? Eu não trabalhei todo esse tempo em troca da mão de Raquel e você me trapaceou. E Labão disse: não é assim que a gente faz aqui. Ou seja, ele não honrou com a palavra dele. E ele falou: sempre tem que ser a irmã mais velha primeiro. E aí foi quando simplesmente Labão virou para ele e falou assim: a Raquel vai custar mais 7 anos de trabalho. Ou seja, ele foi lá e falou: ok, eu quero a Raquel, vamos trabalhar mais 7 anos, um total de 14 anos para poder ter ali a Raquel. E nesse caminho de Raquel e Lia, ele trabalhou mais 7 anos, casou com Raquel. E nesse caminho de Raquel e Lia, o que aconteceu? Aconteceu que ele não recebia, ele era como se fosse um trabalho escravo. Lia começou a ter seus filhos, Raquel era estéril. Olha como a história se repete, quantas histórias nós tivemos de esterilidade até aqui, e quantas bênçãos de Deus até aqui. Então eu quero falar para vocês hoje sobre isso, tá? Foi uma repetição de padrão, uma repetição da história, e muitas. E aí o que aconteceu? Lia começou a ter filhos, e Raquel não conseguia ter filho. De novo, Raquel foi lá e fez o quê? Olha, se deite com a minha escrava e me dê um filho, porque eu sou estéril, não consigo ter filho. Escrava teve um filho, não tem problema, Raquel seguiu, continuando. Um belo dia Deus abençoou que Raquel tivesse seu filho, que foi o seu filho José. Anote esse nome. Raquel teve seu filho José. Então Raquel e Jacó tiveram um filho José, tá? Anota isso. Depois disso, o Jacó virou para Labão e falou assim: olha, eu preciso receber, eu preciso construir minha vida, eu tô cansado de trabalhar e não ter nada, eu tenho 2 esposas, eu tenho vários filhos, ele já tinha ali vários filhos, e o foco aqui vamos colocar no José. E aí foi quando a história de José é linda, mas a desses 2 irmãos aqui também é muito bonita. E aí o que aconteceu? O Labão falou assim: então vamos fazer o seguinte, você recebeu minhas 2 filhas como pagamento. Ele falou assim: não, mas eu preciso de um pagamento, né? Por todos esses anos de trabalho, eu já tinha trabalhado mais tempo. E aí o Labão combinou com ele que todo bicho que nascesse listrado ou malhado seria de Jacó. E Deus começou a multiplicar, e Labão tirava todos os bichos malhados e listrados ali do pasto para justamente trapacear novamente Jacó, e o bicho começava a nascer listrado e malhado, ou seja, a bênção de Deus estava sobre ele. E eu quero que você repita agora: a bênção de Deus está sobre minha casa. Repita isso, escreve isso agora: a bênção de Deus está sobre minha casa, a bênção de Deus está sobre minha vida, e por mais que tentem me roubar, por mais que tentem tirar de mim, eu não permito que roubem a bênção de Deus que está na minha vida. Eu não permito que roubem a multiplicação que Deus já colocou na minha história. Eu não permito que aquilo que Deus me deu, o sonho que Deus me deu, a história que Deus me deu seja roubado por qualquer pessoa que vai passar no meu caminho. Vocês estão entendendo? Escreve isso: a bênção de Deus está na minha casa. E quando ao final dessa palavra de hoje, você vai lá no meu feed e você vai escrever isso: a bênção de Deus está na minha casa. Ok? Então anota isso: a bênção de Deus está sobre minha casa, a bênção de Deus está sobre minha vida, a bênção de Deus está sobre tudo aquilo que eu construo. Independente que pessoas vão passar no teu caminho, vão tentar destruir teus sonhos, independente que pessoas vão passar no teu caminho, vão tentar roubar o seu brilho, roubar o seu trabalho, puxar o seu tapete, não interessa. Onde você pisar, a promessa de Deus vai ser efetivada. Onde você pisar, as coisas de Deus vão ser multiplicadas na tua vida. Então repete comigo agora: a bênção de Deus está na minha casa, a bênção de Deus está na minha vida, e eu não permito que nada nem ninguém roube aquilo que Deus me deu.
Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica nesse movimento, a gente fica nesse momento, a gente fica nessa coisa de realmente não fazer aquilo que tem que ser feito, simplesmente porque a gente se coloca na posição de vítima. E eu olho aqui para Jacó, por mais que ele tivesse errado com o irmão, por mais que ele tenha fugido da terra dele, por irmão não matar ele, por mais que ele tinha feito tantas coisas erradas, ele sacrificou. Ele trabalhou durante 14 anos como escravo, tendo um pai que era total, que tinha condição, que era rico, que tinha as coisas ali, ele foi pagar o preço. Então, eu quero que vocês entendam que a bênção está sobre você, independente daquilo que você fez ontem, dos erros que você cometeu, independente daquilo que você tem feito, independente, a bênção está sobre você, e se você acessar ela, não tem como voltar atrás. E aí, foi onde que Jacó simplesmente olhou e falou assim, todo bicho que nascer listrado ou de bolinha, ou seja do que for, e aí era muito engraçado, que eu imagino Labão escondendo todos os animais que não eram listrado ou de bolinha para trapacear José, e aí Deus mandava mais, aí falava assim, não, é de bolinha agora, e aí nascia aquele tanto de bicho de bolinha, aí tinha que nascer bicho listrado, porque agora vai ser listrado, só nascia bicho listrado. Eu queria imaginar a cara desse Labão, a hora que via tanto trem. Gente, vocês pararam para imaginar o que é quando você imagina, o que é quando você faz, o que é quando você movimenta, o que é quando você realmente coloca e você fala assim, caramba, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está agindo. O sentimento que Jacó tinha quando cada bicho que nascia, eu sei que aqui a gente está falando de bem material, mas a satisfação de saber que Deus está cuidando de todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês que assim foi no Revolution esse final de semana. Realmente para mim foi uma aprovação, para mim realmente nesse final de semana foi uma como eu posso te falar, um cumprimento da promessa de Deus na minha vida, foi realmente um cumprimento da promessa de Deus na minha história, na minha vida. Vocês não têm noção. Eu vivenciei nesses 3 dias de Revolution, sexta, sábado e domingo, a confirmação de que Deus estava nesses projetos todos. E que por mais que pessoas tentassem destruir esses projetos, por mais que pessoas tentassem me destruir, às vezes até me difamando, Deus foi lá e me honrou. Deus foi lá e colocou pessoas para levantar, Deus foi lá e fez e falou assim, eu tô contigo. Você pensa que isso aqui era impossível para você, tá aqui, tudo aquilo que você queria, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você planejou, porque você não planejou sozinha, você planejou comigo, esse evento aqui é meu. Vocês não têm noção o que foi para mim esse final de semana. Foi sobrenatural sim, mas foi sobrenatural porque fui obediente, no sentido de escutar o que Deus pedia para ser feito e ter a coragem de fazer. Vocês estão entendendo? E é aí que muitas vezes você tem no seu coração o desejo de fazer, é aí que muitas vezes você tem no seu coração a vontade de fazer, é aí que muitas vezes você tem na tua história a vontade de fazer e você não tem coragem, sabe por quê? Porque você passa a vida coagido dentro de um quadradinho, alienado dentro de um quadradinho, aprisionado dentro de opressões, aprisionado dentro de opiniões alheias de pessoas que muitas vezes não vão te dar nada, só vão te jogar para o fundo do poço, que vão nas suas costas falar mal de você. É muito mais fácil viver naquele quadradinho. Lembra do que eu sempre falo? A conformidade, o espaço do quentinho, a zona do quentinho, a zona do quentinho é o que muitas vezes tem impedido você de crescer na tua história, de crescer na tua vida. É muito importante que você entenda que muitas vezes você vai ter que colocar o pé sim, e Deus não vai colocar o melhor asfalto para você caminhar, mas a ação é o que simboliza o ato de fé. A ação é o que simboliza o ato de fé. A ação é o que simboliza ou que determina a fé, a conclusão da fé. É quando você acredita simplesmente naquele insight, naquilo que veio dentro do teu coração, naquilo que queima dentro do teu coração, e não somente aquilo que está normal, aquilo que está escrito, aquilo que tem que ser. Sabe por quê? Deus quer que você expanda a sua mente, que você renove sua mente, como Romanos 12:2. Romanos 12:2, renova a tua mente, sabe por quê?
Porque se a pessoa vive dentro de uma caverna e ela só tem aquela caverna, ela só tem ao redor do que está dentro daquela caverna, ela só tem pessoas que pensam igual a ela naquela caverna, ela só tem coisas que estão ali disponíveis dentro da caverna e ela não vê a luz todo dia porque ela está dentro de uma caverna e ela está vivendo aquilo ali porque é aquilo ali que ela está se permitindo viver dentro da caverna. E quando alguém sai dessa caverna e começa a caminhar dentro das montanhas e volta e fala: olha, eu encontrei terra, eu encontrei árvores frutíferas, eu encontrei, não, mas isso não existe, você tá louca, é só isso aqui que é o correto, é só isso aqui que a gente tem que comer, a gente viveu a vida inteira assim, isso é o correto da vida. E aí eu quero falar pra você que essa pessoa que saiu da caverna muitas vezes vai voltar e vai falar assim: acorda, desperta, desperta, tem um mundo lá fora. E muitas vezes você vai estar apegada na tua caverna, e essa caverna pode ser qualquer coisa. Essa caverna pode ser um abuso emocional que você sofre dentro de uma casa, às vezes pode ser abuso emocional de pai, de filho, de esposo, pode ser abuso emocional de esposa, pode ser, eu não sei qual é a tua caverna, pode ser uma empresa alienadora, pode ser o que for. Você pode estar vivendo numa caverna e você não está entendendo que lá fora tem um mar de abundâncias, tem um mar de situações para você viver, um mar de esperança, porque sem esperança não existe o amanhã. Se você perder a tua esperança, não vai haver a fé, não vai haver a fé decidida. Então o que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam sair da caverna. O que significa essa caverna? Olhar para fora e entender tudo que tem lá fora para você. Olhar para fora, tudo aquilo que você pode viver, olhar para fora e tomar posse daquilo que Deus quer para você, e para de se satisfazer, de aceitar somente esse mundinho quadradinho que você tem replicado a vida inteira nessa repetição de padrão. Sabe por quê? Porque a repetição de padrão, ela tem feito parte da tua vida, da tua história, ela tem feito parte das tuas gerações, e se você não quebrar essa repetição se você não quebrar essa repetição de padrão, as coisas vão continuar acontecendo assim. É por isso que você precisa estar atenta a tudo que está ao teu redor. Você precisa estar atenta, e o que eu quero aqui é fazer com que você desperte, que rasgue as vendas dos teus olhos, que você realmente olhe ao teu redor e fale assim: o que eu preciso fazer agora? O que eu tenho que fazer para melhorar esse ambiente? Para de se contentar. Você não nasceu para comer migalha, você não nasceu para comer pouco, você não nasceu... Deus fez uma aliança com você. E essa aliança fala que Deus está com você. Esse pedir opinião, se eu tivesse pedido opinião para muitas pessoas das coisas que aconteceram nos meus últimos meses, com certeza absoluta eu não estaria aqui fazendo despertar. Se eu tivesse pedido opinião, algumas pessoas chegaram a falar: Grace, não, mas todo dia é muito dia, as pessoas vão enjoar. É muito tempo, as pessoas vão enjoar. Isso nem porque eu perguntei, porque a pessoa gosta de falar mesmo. Vocês já pararam para pensar se eu tivesse dado ouvido a outro, em vez de dar ouvido àquilo que estava dentro do meu coração, ao invés de dar ouvido para aquilo que estava dentro da minha mente, às vezes aquilo que estava queimando dentro do meu coração? Sabe por quê? Porque as pessoas ao redor, elas têm hábito de palpitar na tua vida. Agora eu quero te perguntar: elas pagam tuas contas? Elas fazem o que elas te dão a comida bonitinha na mesa? E se tivesse te dando, ela estava te chamando simplesmente de incompetente, porque você tem capacidade para ter o teu próprio alimento, para ter tua própria roupa, para sair da sua zona de conforto e para construir aquilo que você quer. Então eu quero falar para vocês: sigam aquilo que está queimando dentro do teu coração. Siga aquilo que você tem como insight de ideia. Quantas ideias Deus tem te dado? Quantas ideias Deus tem te dado? E você monta toda uma ideia e você vira para a pessoa do lado e fala: o que você acha? A pessoa fala: péssimo. Aí você já fala, aí você rasga tudo aquilo e joga no lixo. Ou seja, você prefere escutar uma pessoa que está ao teu redor, que não tem a vida que você quer viver, do que escutar a tua mente, o teu coração e Deus. Vamos voltar agora aqui para Jacó e José, né? Jacó e Isaú. E aí, Jacó, no meio de tudo isso, Deus abençoou ele tanto que multiplicava os bichos listrados. E Jacó cansou e sentiu no coração dele que ele deveria voltar para casa. Deus disse a ele: Jacó, volte para casa, para o lugar em que você nasceu, eu acompanharei você.
Jacó chamou as duas esposas, que eram as duas irmãs, né? E conversou com elas e falou: Raquel e Lia, olha, o negócio é o seguinte, seu pai já há muito tempo me distrata, há muito tempo eu tenho trabalhado sem ter nada, eu preciso voltar para minha casa, vamos para outra terra. E ele saiu fugido com as duas irmãs e 11 pessoas no total, entre filhos, escravos e as esposas. E foram a caminho de voltar para casa de Esaú. Lembra do Esaú? Esaú, aquele que Jacó roubou a bênção. E Jacó tinha medo do que o irmão ia fazer quando ele visse, porque ele saiu de lá muito tempo atrás, fugido com medo do irmão matar. E ele se colocou simplesmente na obediência, porque Deus disse: volte para a sua casa, para o lugar em que você nasceu, eu acompanharei você. No sentido de obediência não, mas de escutar a Deus, na liberdade de escutar a Deus. E aí o que aconteceu? Ele acomodou os filhos, a esposa e foi. Depois de um tempo, o Labão soube que Jacó havia fugido, foi atrás, conversaram, aconteceu tudo aquilo que você já sabe, coisa de família. E aí foi que Jacó, a principal história aqui, é que Jacó estava a caminho de encontrar Esaú. E ontem vocês falavam: meu Deus, que história é essa? Que história é essa? Como que o irmão faz isso com o outro? Mas naquele momento já havia havido o encaminhar de Deus. Muitas vezes Deus fala no seu coração: vai por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o teu caminhar fala, a tua mente, as tuas crenças falam assim: não, vamos por outro caminho, que vai ser mais fácil, aqui eu vou dar outro jeito. E não, o jeito Deus já tinha dado. E aí quando eles estavam no caminho, Jacó mandou alguns homens na frente para poder verificar como é que estava Esaú, como é que Esaú ia recebê-lo, como é que Esaú ia falar com ele. E naquele momento voltou alguns homens da tropa de Jacó e falou assim: olha, Esaú, seu irmão, está vindo ao seu encontro com mais de 400 homens. E ele tremeu na base, ele falou: misericórdia, o que é que eu vou fazer agora? Tô lascado, 400 homens contra 11, contra essa quantidade de gente, meu irmão vai acabar com todo mundo. E aí Jacó, muito esperto e coração muito arrependido também, ele separou os melhores bichos, as melhores crias que ele tinha ali, e ele mandou à frente, ele treinou os primeiros que estavam, os soldados, e falou: olha, quando meu irmão Esaú se aproximar, vocês vão falar que a gente está vindo em serviço dele, que tudo isso é uma oferta para que ele nos aceite como para que seja o nosso Senhor. E ele colocou na frente tudo aquilo que era de melhor que ele tinha, tudo aquilo, toda a fortuna que ele tinha. Aquela época a fortuna era dada em bicho, em quantidade de... Ai, não é bicho que fala, quantidade de... Ai, como fala, gente? Quantidade de... de bicho, enfim, quantidade de bicho. E aí o que acontece? Ele colocou tudo na frente, o rebanho, colocou tudo na frente o rebanho e falou: olha, a partir do momento que meu irmão chegar, você fala que tudo isso aqui é dele, para poder acalmar o coração dele. E animais, rebanho, me ajudem, minhas anjas maravilhosas. E aí o que aconteceu? Quando Esaú veio ao encontro do irmão, ele falou: agora lascou, ele mais 400 homens vai destruir com tudo isso aqui. Mas simplesmente Esaú se aproximou com seus 400 homens. Rapidamente ele separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e 2 escravas, pôs as escravas à frente, Lia, Raquel e seus filhos por último. Ele foi diante deles à medida que se aproximava o seu irmão, e ele se curvou durante 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e abraçou e beijou e perdoou o seu irmão, e os dois choraram muito. Eu fico pensando no reencontro. Esse reencontro como foi, independente do que passou lá atrás, o perdão prevaleceu ali entre Esaú e Jacó. Esaú olhou para o grupo e falou: meu Deus, quem são esses que estão com você? O que é tudo isso? E Jacó disse: são os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. E Esaú perguntou: e todos esses animais que eu encontrei no caminho? Aí ele falou: eu enviei para que para que preparasse um caminho para meu senhor me receber. Esaú disse: ora, meu irmão, eu tenho tudo o que eu preciso, fique com o que é seu. Porque você lembra que a promessa de Deus era que a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, ela ia multiplicar, ia multiplicar, ia multiplicar, ia multiplicar, ia multiplicar,
assim foi com Jacó e com Esaú, independente daquilo que eles haviam feito. Por que eu estou falando isso? Não pense que hoje uma falta de saúde, uma falta de alguma coisa dentro da tua casa é simplesmente peso da mão de Deus. Eu quero te falar que isso foi um ensinamento errado que muitas de nós tivemos, e é muito difícil aceitar isso. Mas quando a gente entende que Deus dá uma bênção, Deus sabe que somos humanos e que muitas vezes a gente pode errar sim, que não somos perfeitos. Todos nós erramos, mas o amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família é incondicional. Sabe, amor de filho, amor de pai, amor de mãe é incondicional. O filho pode ser bonito, pode ser feio, pode fazer coisa certa, fazer coisa errada. A mãe, o pai vai ter aquele amor imparável, incondicional. A culpa que muitas vezes as pessoas sentem no coração é justamente porque o diabo faz cair, o diabo faz pecar, e o diabo faz você se afastar de Deus no momento da culpa, no momento do medo, no momento que você está em conflito interno, no momento que você está arrependido, no momento que você fica remoendo aquilo que você fez, e aí o diabo fica lembrando e levantando totalmente aquilo na tua cabeça. Deus é amor incondicional na tua vida. Se tem alguma coisa que está te atormentando, pede perdão para Deus. Tenha um coração realmente arrependido e toca a tua vida. Deus já te perdoou, Deus já fez e está fazendo tudo que Ele pode por você. Não fique remoendo sentimento passado, fracasso passado, coisas passadas. Vocês estão me entendendo? Então o que eu quero falar para vocês hoje é que vocês possam realmente, hoje não vão conseguir fazer a ressignificação, que acabou que a gente passou toda a história aqui, a gente vai amanhã fazer nossa mentalização junto. Então amanhã eu quero que vocês prestem atenção, amanhã eu quero que vocês entendam que vocês vão trazer para vocês, presta atenção, vocês vão trazer amanhã tudo aquilo que eu quero que vocês, vamos ativar amanhã essas metas para 2021, tá? Essas metas para 2021, tudo aquilo que você tem planejado para 2021, tudo aquilo que você tem feito para 2021, tudo aquilo que você tem colocado aí na tua agenda, no teu papel, no teu calendário, no teu cartaz de metas para 2021. Eu quero que você traga com você amanhã, no nosso momento amanhã 6h12. Amém? Nós vamos fazer a nossa mentalização, porque muitas pessoas entraram depois do que a gente ensinou no início do ano, então amanhã nós vamos fazer ressignificação e mentalização. Então eu espero por vocês amanhã às 6h12, e eu quero te convidar agora a falar assim: obrigada, Jesus, por mais um dia, obrigada, Jesus, pela nossa história, obrigada, Jesus.